Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, na aula de hoje nós vamos encerrar essa questão da anotação de enfermagem, tá? As aulas teóricas. Depois somente nós vamos iniciar a prática das anotações, tá? E hoje eu vou começar falando sobre anotação mediante a um curativo, tá? O que vocês vão precisar anotar quando se depararem com um curativo, com uma lesão, tá? Primeiramente, vocês vão anotar o tipo de lesão, tá? Se é uma lesão por pressão, se é uma escoriação, se é uma ferida operatória, tá? Então, vocês vão colocar o tipo de lesão. Depois, vocês vão colocar a localização dessa lesão, tá? Então, como que vocês vão colocar essa localização? Normalmente vocês vão seguir os termos, tá? Aonde tem osso e aonde tem pulso, significa aparentemente a região que está lesada. Então, por exemplo, se a lesão for aqui, tá? Região torácica inferior, porque está embaixo, não superior, né? Direita. Se a lesão estiver próxima ao fêmur, lesão em região femoral. Se a lesão estiver lá perto do calcâneo, tá? Lesão em calcâneo direito ou esquerdo. Se estiver lá nas costas, perto da lombar, lesão em lombar. Lesão em região sacral. E sempre descrevendo a lesão. Então, por exemplo, vamos supor que essa lesão seja uma úlcera, né? Seja uma lesão por pressão. Aí vocês vão colocar lesão por pressão em região sacral. E se for uma ferida operatória? Ferida operatória em região femoral, tá? Então, vocês vão sempre colocar o tipo e a região nessa sequência. Depois dessa sequência, vocês vão colocar a característica dessa lesão, o aspecto e o que deve conter. O aspecto do tecido. Então, se esse tecido está um tecido de granulação, se ele está com fibrina, se ele está em epitelização, se está um tecido necrosado, tá? Então, vocês vão avaliar. Se for uma lesão por pressão, qual o grau dessa lesão por pressão, né? Grau 1, grau 2, grau 3. E se for uma ferida por queimadura, também vai colocar o grau, avaliar o aspecto dessa lesão, tá? Na sequência, vocês vão anotar se há presença de exudato, né, que é a secreção. Se houver a presença, vocês vão marcar o aspecto, a coloração, o odor, tá? Então, por exemplo, vocês vão marcar lá, exudato presente em cor amarela clara, em cor amarelo escuro, de coloração esverdeada, tá? Aspecto leitoso. Sempre precisam marcar o aspecto e a coloração do exudato. E com relação ao odor, não existe, né, uma lesão com odor agradável. Então, ou vai estar fétido ou não vai ter odor, tá? Então, se vocês abrirem um curativo e sentirem um odor, coloca lá, presença de odor fétido, tá? É importante relatar também a característica da borda dessa lesão, né? Se a borda está regular, se ela está irregular, se as bordas estão aderidas, de repente uma incisão cirúrgica, né? Um curativo cirúrgico. Então, se as bordas estão aderidas, se elas não estão aderidas, tá? Se essas bordas estão eperemiadas, né? Que é aquela borda vermelha. E se a borda apresenta edema também, né? Borda edemaciada. Então, vocês vão escrever todas as características dessa borda, tá? Tamanho da lesão é importante vocês colocarem. Como que eu vou colocar o tamanho? Como que eu vou saber o tamanho? Mensurando, tá? Então, existe uma reguinha que vocês vão utilizar. Normalmente, essa régua ela é de papel e é descartável, tá? Porque vocês vão encostar na lesão. Então, vocês vão aproximar da lesão essa reguinha e vai mensurar em centímetros quanto que tem de extensão da lesão. Utilizou no paciente, descarta essa régua. São várias reguinhas, tá? Uma para cada paciente.
E é importante também, pessoal, não só marcar os centímetros, né? Quanto a profundidade dessa lesão. Então, vocês vão utilizar também a reguinha para anotar a profundidade. Por que é importante verificar o tamanho, profundidade, para poder perceber se essa lesão vai aumentar, tá? Ou ela vai diminuir. Se ela aumentar, quer dizer que não está cicatrizando, está piorando o quadro. Se ela diminuir, está acontecendo uma melhora, um processo de cicatrização, tá? É importante vocês colocarem também o tipo de curativo. Então, curativo compressivo, né? Aquele que faz uma compressão. Curativo oclusivo, aquele tipo de curativo que vai fechar, né? Toda a lesão. Curativo com irrigação, aquele curativo que tem um dreno normalmente, né? Curativo aberto, de repente uma sutura que tenha que ficar aberta. Depois, no final da anotação sobre o curativo, vocês vão marcar os materiais que vocês utilizam para fazer o curativo, né? Principalmente as medicações. Então, por exemplo, realizado o curativo com soro fisiológico 0,9%, papaína 2%, tá? Hidrogel, por exemplo, AGEs, que são ácidos graxos essenciais, né? Por exemplo, óleo de girassol, sulfadiazina de prata. Então, essas são as medicações mais indicadas, mais utilizadas, tá? Então, vocês vão anotar o que vocês utilizaram e se há alguma queixa desse paciente, tá? Então, nessa sequência que vocês vão anotar com relação ao curativo. Depois nós vamos praticar, tá? Se o paciente tiver drenos, o que vocês vão precisar anotar? Primeiramente, o tipo de dreno, né? São vários tipos de dreno. Então, dreno tubular, dreno de sucção, Portovac, né? Penrose, Nelaton, dreno de tórax. Então, sempre anotando o tipo do dreno primeiro. E para vocês anotarem o tipo de dreno, deve haver o conhecimento, né? Sobre qual é o tipo de dreno, tá? Precisa conhecer os tipos de dreno. E na sequência vocês vão anotar o que está drenando, a quantidade que está sendo drenada, o aspecto que foi drenado, tá? Então, vamos pensar numa anotação de enfermagem dessa forma. Com dreno tubular em região torácica, drenando, pode colocar débito positivo, né? De coloração amarelada em média quantidade, aproximadamente tantos ml. É bom essa precisão, tá, pessoal? Porque médio, pequeno, grande é um pouco relativo. Então, para mim, grande quantidade é 200 ml, para vocês, grande quantidade é 800. Então, fica um pouco relativo, né? Então, por isso que é importante vocês anotarem a precisão, quanto em ml realmente está drenando, tá? E principalmente o aspecto do que está sendo drenada, né? Secreção purulenta, que tem pus, secreção sanguinolenta, tá? O aspecto, a cor do que está sendo drenado, tá? E o tipo de curativo que está sendo realizado no local em que está o dreno, tá? Porque normalmente onde está drenando, há um curativo ao redor. Aí vocês vão anotar o tipo de curativo, se é um curativo oclusivo, tá? Se é apenas uma fixação, tem alguns tipos de drenos que eles são suturados à pele, tá? E aí vocês vão anotar o tipo de fixação, com sutura, né? Com plástico filme, com tegaderme, com micropor, sempre marcar lá o que vocês estão utilizando e se houve alguma intercorrência e se o paciente tem alguma queixa, tá? Se o paciente apresenta algum tubo, alguma ostomia, então, por exemplo, traqueostomia, gastrostomia, tá? Cricoideostomia, então vocês sempre vão anotar o tipo de tubo que ele está apresentando, tá? E vão anotar a permeabilidade, ou seja, se esse tubo está drenando o que precisa ser drenado. Então, no caso, a traqueostomia é realizada para drenar o ar, a cricoideostomia também, né? Pacientes que não conseguem manter respiração espontânea por via aérea superior.
A colostomia é utilizada para drenar fezes, então, se houver algum problema, né, alguma obstrução, não vai drenar corretamente. Então, vocês vão marcar o tipo, a permeabilidade, tá? O que está drenando. Quando for possível, mensurar a quantidade que está drenando, o aspecto, né? Como, por exemplo, fezes, urina, a gente consegue mensurar, né? A quantidade, coloração, o aspecto. Vão anotar o tipo de curativo e da fixação, tá? Que foi colocado, se houve alguma intercorrência e se houve queixas do paciente. E quando houver sondas, primeiramente vocês vão marcar se está presente ou não, né? Se tem sonda ou não. Então, vocês já sabem que pode haver sonda vesical de alívio, vesical de demora, sonda nasoenteral, nasogástrica, sonda gástrica, né? Então, quando houver algum tipo de sonda, vocês vão marcar o tipo, né? O nome da sonda, a localização. O débito, o que está sendo infundido ou o que está sendo drenado, né? Por exemplo, na sonda vesical de demora, é drenando urina. Na sonda retal, tá drenando fezes, né? Normalmente a sonda retal vai infundir primeiro solução de glicerina. Então vamos pensar assim, na sonda retal, eu estou infundindo, estou colocando algo dentro do reto, né? Que é solução glicosada, solução glicerinada, né? Para estimular a evacuação. Então, vocês vão anotar tanto o que e quantos ml está sendo infundido, quanto está sendo drenado, tá? Vamos anotar informações referentes à fixação, se foi realizado troca de fixação, se foi realizado curativo, qual tipo de curativo, se houve alguma intercorrência ou se há alguma queixa do paciente, tá? Normalmente, quando está sendo infundido, né, na sonda interal, por exemplo, é muito importante colocar se essa sonda está aberta, que quer dizer que está sendo infundido, né, a dieta, ou se ela está fechada, quer dizer que não está infundindo nada. Se houver alguma intercorrência, obstrução da sonda, se precisar retirar a sonda, de repente o paciente mesmo puxou a sonda no momento da agitação, vocês sempre vão anotar essas intercorrências, tá? Pessoal, então é isso, essa parte da anotação de enfermagem. Depois nós vamos praticar passo a passo cada tipo de anotação, tá? Eu vou encaminhar para vocês verem um vídeo agora de um modelo de anotação, só para vocês entenderem na prática como que funciona a questão de horário, de informações, a ordem que deve ser realizado, tá bom? Qualquer dúvida estarei à disposição. Por hoje nós ficaremos por aqui. Assistam o vídeo que eu vou mandar para dar continuidade à aula, tá? É um material de apoio. Muito obrigada, gratidão. Beijo para vocês, até a próxima aula.